Nós pensamos negativamente. Tendemos sempre para o que pode dar errado, para o que é perigoso e preocupante. Nós somos muito negativistas. Esses pensamentos negativos que temos e que vêm aleatoriamente na cabeça da gente, de onde eles vêm? Por que nós temos isso? Então vamos voltar lá atrás, lá na época dos homens da caverna, quando a gente ainda estava começando a formar a ideia da comunidade. Naquela época, o mundo era extremamente perigoso. Existiam as feras, poucos recursos para a sobrevivência e a necessidade de defesa. As pessoas viviam com medo e o futuro era incerto. Mas, por outro lado, esse medo também gerava a capacidade de aprender e se desenvolver. Nessa época, nós estávamos desenvolvendo o cérebro límbico. Mas o que é isso? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o cérebro trino e a evolução do sistema nervoso. A primeira fase de evolução é o sistema reptiliano, que é a consciência racional. É responsável pelos reflexos involuntários e os instintos mais primitivos. Ele cuida das nossas funções fisiológicas essenciais para a sobrevivência. É um cérebro limitado à sobrevivência e ao instinto. Então ele fala tipo assim: estou com fome, eu vou comer. Estou com frio, eu vou me aquecer. Tem perigo, eu vou me defender ou eu vou fugir. Está chovendo, eu vou me abrigar. Ele é muito simplista. O cérebro reptiliano tem a ver com répteis e com o sangue frio. A segunda fase é o sistema límbico, que é a consciência emocional, responsável por gravar memórias de comportamento, ou seja, saber que determinadas ações traz um sentimento bom ou ruim, e por isso é responsável pelas nossas emoções. Então o homem, lá no início, naquela época lá, quando eles ainda viviam em cavernas, em pequenas comunidades, ele começa a desenvolver a percepção de que essas ações instintivas geram consequências emocionais. Existe uma resposta emocional para essas ações e aí ele começa a ter medo. Por quê? Porque naquela época tudo era muito difícil, tudo era perigoso e desafiante. Tinha o risco de você ser atacado por um predador. Você podia morrer de fome, doença. Então tudo isso gerava um estresse e um medo muito forte, que é o que fez com que a gente sobrevivesse, inclusive. Então naquela época era muito importante esse medo. Hoje não. Só que a gente carrega essa memória. A gente herda biologicamente essa percepção, que é uma coisa ancestral, é uma coisa de memória. E é normal sentir isso. Só que não é legal. Não é legal a gente travar com o medo de tudo. Então, o cérebro límbico tem a ver com mamífero, por exemplo, e com sangue quente. E a última fase é o sistema racional, ou neocórtex. É o nosso último nível de organização cerebral e desempenha papéis fundamentais para o pensamento abstrato, imaginação e consciência. Então a gente tem a possibilidade de fazer reflexões, criar estratégias e se comunicar de maneira mais ampla. Sendo assim, o sistema neocórtex é uma característica humana que é o que nos diferencia de todas as outras espécies. Vale a pena dizer que, como o cérebro límbico é comum aos mamíferos, você pode ver que animais também têm essa percepção dos sentimentos, Se pegarmos os nossos pets, só falta eles falarem. Agora, você sabe de onde vem o negativismo. Ele é uma herança genética comportamental. As coisas negativas chamam muito mais atenção. O negativo aparece mais por conta do que o nosso cérebro está condicionado a perceber isso. Se a gente fica o dia inteiro pensando em coisas negativas sobre a gente, sobre os outros, sobre o mundo e sobre a vida, nós vamos perceber muito mais o negativo à nossa volta. E a gente acaba criando impedimentos dentro da nossa cabeça. Impedimentos de desamor, de desvalor e de desamparo. E aí vivemos essa vidinha meia boca, reclamando de tudo, culpando o outro ou se culpando.
e não conseguindo ter a vida que poderíamos ter. Eu acredito que estamos em um momento de evolução, onde temos a oportunidade de romper com essa mentalidade, saindo de um pensamento mais negativo para um pensamento mais positivo. Isso é mudança de mentalidade.